O ano era 1865. O Brasil ardia, não apenas sob o sol causticante de suas terras vastas, mas sob o peso de uma guerra que clamava por almas, por corpos, sem qualquer distinção. A Guerra do Paraguai, uma cicatriz ainda aberta na memória nacional, transformou homens em números e esperanças em pó. E nesse cenário de horror calculado, um nome foi metodicamente apagado: Manuel, um escravizado. Um homem sem voz perante a lei, sem direitos no papel, mas com um conhecimento ancestral das terras e da vida selvagem que o faria crucial e, inevitavelmente, perigoso. As terras úmidas do interior, os segredos das plantas que ali brotavam, as águas que corriam sob o solo. Ele as conhecia como a palma da mão, um dom que, em breve, se tornaria a sua própria maldição. Na opulência sombria das grandes fazendas, longe dos gritos e da pólvora dos campos de batalha, outros tipos de acordos eram silenciosamente selados, pactos de sangue e silêncio. O coronel da fazenda Palmeiras, um homem de poder inquestionável, mas consumido por um medo atroz. O medo paralisante de perder seu único filho herdeiro, o futuro de seu império. Aquele filho, destinado a lutar por um império que mal compreendia, não suportaria o inferno que se aproximava. A vida nas trincheiras era uma sentença de morte anunciada para os fracos de espírito e corpo, mas havia uma alternativa, uma troca, um sacrifício que, para a elite, era apenas uma questão de logística. E o coronel sabia exatamente quem poderia ser o substituto perfeito, o bode expiatório ideal. Se você está curioso para saber como essa história se desenrola e o que o destino reservou para este homem, eu te peço, fique conosco até o final. E ao terminar, deixe nos comentários uma nota de 0 a 10 para este caso e se inscreva para desvendarmos juntos outros segredos que a história tentou esconder. O pacto foi selado em sussurros nas sombras daquela casa grande, a promessa irrecusável, a tão sonhada liberdade. A alforria, um documento que Manuel nunca veria de fato, um pedaço de papel que seria rasgado antes mesmo de sua tinta secar por completo. Uma assinatura falsificada, um nome roubado, um escândalo que não podia vir à luz do dia, um segredo que mancharia a honra de uma família inteira e revelaria a podridão por trás de seu poder. A cumplicidade se espalhava como erva daninha, sufocando qualquer resquício de moralidade. De feitores a oficiais subornados, todos se tornaram peças de um teatro macabro, onde o palco era o destino de um homem invisível. Manuel seria a peça de reposição. Uma vida trocada por outra, como se fosse uma mera mercadoria, um objeto sem valor intrínseco, descartável aos olhos de seus senhores. Ele não tinha escolha. A obediência era sua única lei, imposta com chicote e grilhões. Mas, no fundo de seu peito, talvez ardesse uma chama de esperança. A última esperança de que, talvez, o sacrifício valesse a pena, que a promessa fosse honrada. Mal sabia ele que a dívida de sangue já estava sendo cobrada, não pelos inimigos do império nas fronteiras distantes, mas por aqueles que se diziam seus senhores, em seu próprio lar. A jornada para o inferno começou, um caminho sem volta. Longe dos canaviais familiares e da fazenda, Manuel foi jogado em um novo mundo, onde a cor de sua pele importava menos que a força de seus braços e a carne para o combate. O front era a própria encarnação do caos, trincheiras lamacentas, onde a lama engolia botas e esperanças, e o cheiro de morte era um perfume constante. Marchas exaustivas sob um sol a pino, a sede uma companheira constante, a exaustão uma sentença diária que testava os limites da resistência humana. A febre impiedosa ceifava mais vidas que as balas, uma doença silenciosa que se espalhava como fumaça tóxica, invisível, mas letal, devastando as tropas. Ali, entre a fome e a desesperança que assolava cada homem, Manuel não era mais apenas um escravo forçado à guerra. Ele era um sobrevivente nato. Sua capacidade de ler o terreno, de encontrar água onde ninguém mais via, era uma habilidade que beirava o milagre em meio à aridez brutal da guerra, salvando a todos do tormento da desidratação. E mais, ele identificava o veneno sutil nas folhas da mata, o antídoto escondido nas raízes,
a planta que aliviava a dor e curava a ferida. Um conhecimento proibido na fazenda, agora vital para todos. De recruta descartável, uma mera peça substituível, Manoel se transformou em um recurso inestimável. Uma inteligência tática inata, forjada não em livros ou academias militares, mas na dura e impiedosa escola da sobrevivência. Seus superiores, cegos pela arrogância e pelo preconceito enraizado, subestimavam-no, vendo-o apenas como uma ferramenta. Mas seus companheiros de infortúnio, eles reconheciam o valor intrínseco daquele homem. O inimigo avançava sem trégua. Cerca a unidade de Manoel, apertando o cerco dia após dia, cortando os suprimentos vitais um por um, estrangulando as defesas. E o mais cruel, a estratégia mais desumana, envenenando os poucos poços de água potável que restavam. Uma tática brutal, mas eficaz, que selaria o destino de muitos. A morte por sede, uma sentença lenta, agonizante. O fim parecia inevitável para centenas de homens, um desfecho macabro para uma guerra que não poupava ninguém. Foi então que Manoel agiu. Não por ordem de um superior, não por lealdade ao império, mas por desespero puro, por instinto, por uma coragem que superava a própria noção de liberdade. E essa ação mudaria tudo. O desespero tem o poder de forjar as mais terríveis das decisões. Cercado sem suprimentos, com a morte por sede batendo à porta, Manoel sabia que o tempo havia esgotado, que a moral da tropa ruía a cada gota de suor perdida. Seu conhecimento, outrora uma maldição que o mantinha preso à terra, agora se revelava a única chave para a sobrevivência. Um dom letal que a floresta, em seu silêncio ancestral, havia lhe ensinado. Ele sabia o que precisava ser feito. Uma ação brutal, impensável para a maioria, mas que, na selvageria da guerra, significava a linha tênue entre a vida e a aniquilação total de sua unidade. Horas foram gastas em silêncio. Sob a capa escura da noite, longe dos olhares, ele preparava sua arma. Uma poção sutil, invisível, mas com uma potência que desafiava a própria medicina da época. A toxina, extraída com precisão de plantas que apenas ele conhecia, não mataria de imediato. Ela agiria lenta, insidiosamente, corroendo a força, a mente, a vontade, transformando os mais bravos em presas fáceis. O risco era imenso. Ser pego significava não apenas a morte, mas uma morte lenta e excruciante, como traidor, como feiticeiro. Mas o que eram os seus riscos perto da aniquilação de centenas? Cada movimento era calculado, cada passo um ato de fé no escuro. A mente de Manoel era um turbilhão, a promessa de alforria em um lado, a vida de seus companheiros no outro. Qual peso era maior? Ele se aproximou da fonte de água inimiga, uma tarefa que parecia impossível, executada com a precisão de um fantasma. O inimigo, confiante em sua vantagem, relaxava, sem saber que estava prestes a cair em sua própria armadilha. O líquido foi despejado. A água límpida aos olhos absorveu a morte silenciosamente, como se nada tivesse acontecido. Mas Manoel sabia que a semente da destruição havia sido plantada. Ele se afastou, deixando para trás não apenas um poço envenenado, mas um segredo que o assombraria para sempre. Um segredo que para alguns era a salvação, para outros, a mais vil das traições. Nos dias que se seguiram, a espera foi uma tortura. A unidade brasileira definhava, a sede apertava, a moral baixava. Mas Manoel mantinha um olhar distante, uma certeza sombria que ninguém mais compreendia. O capitão, um homem endurecido pela guerra, parecia ter perdido as forças. Não há mais como, ele teria sussurrado, a voz embargada. O fim está próximo. Sem saber que um plano audacioso já estava em curso, Manoel, por sua vez, não falava. Seus olhos vasculhavam a mata, perscrutando o horizonte, calculando o tempo da toxina, o momento exato em que a balança da guerra se inverteria. E então, os primeiros sinais. Pequenos focos de doença no acampamento inimigo, logo se espalhando como fogo em palha seca. Homens fortes, antes altivos, agora caíam, debilitados, confusos. A princípio, pensaram em febre, em malária,
nas doenças comuns daquele território impiedoso. Mas a progressão, a lentidão agoniante da debilidade não se encaixava em nenhum mal conhecido. A moral do inimigo, antes inabalável, começou a se desintegrar. Ordens eram mal interpretadas. Ataques planejados falhavam. A disciplina se esvaía como areia pelos dedos. Do lado brasileiro, a confusão. O que estava acontecendo? A esperança, há muito esquecida, começou a borbulhar. Mas a razão para a mudança, o motivo por trás do colapso inimigo, ainda era um mistério. Manuel, contudo, sabia. Ele via a sua obra se desdobrando, a semente da morte que plantara dando seus frutos amargos. Ele havia salvado seus homens, mas a que custo? A vitória veio, dolorosa e suada, mas veio. As linhas inimigas se romperam, a resistência cedeu, e os poucos soldados brasileiros que restavam, exaustos e famintos, mas vivos, conseguiram virar a maré. Não foi uma vitória limpa, não foi um triunfo de bravura honrosa. Foi uma vitória manchada, uma mancha moral que pairaria sobre a consciência de todos que sabiam, um segredo que jamais poderia ser revelado. Manuel retornou da guerra não com medalhas ou louvores oficiais. Ele voltou com algo mais valioso para ele. O respeito silencioso de seus companheiros, uma condecoração invisível gravada nos corações dos que ele salvara. Sua reputação de estrategista e curandeiro da mata o precedia, uma lenda que crescia em sussurros, mas que nunca seria escrita nos anais da história militar oficial. E, em meio a essa fama silenciosa, a esperança de liberdade, a promessa quebrada, parecia finalmente ao alcance. A guerra havia terminado, os tiros silenciaram, mas o verdadeiro inimigo, astuto e impiedoso, esperava em casa. A Casa Grande, com seus pilares de poder e sua fachada de ordem, não podia permitir que um escravizado, um homem com o cheiro da pólvora e a sabedoria das batalhas, andasse livre. Ele era uma ameaça iminente. A promessa de alforria, o documento que deveria ser sua recompensa, foi rasurado, depois incinerado. As chamas consumiram não apenas o papel, mas também a última esperança de um homem. Uma ordem secreta foi emitida, silenciando o nome de Manuel, transformando o Salvador em um traidor. O herói seria reescrito como vilão, e sua condenação, forjada nas sombras, era apenas uma questão de tempo. E ninguém esperava pelo que viria. A volta de Manuel não foi aclamada com festas ou honrarias. Na fria lógica da Casa Grande, ele não era um herói, mas um perigo latente, uma ameaça à própria estrutura que sustentava a sociedade. Um escravizado que havia demonstrado inteligência tática superior, que havia desafiado a morte e retornado com o cheiro da pólvora e a sabedoria das batalhas, era uma prova viva de um erro, de um acordo sujo. Ele era a personificação de uma vergonha que não podia ser permitida. A Casa Grande e aqueles que a representavam precisavam eliminá-lo. Não com um tiro no campo de batalha, mas com uma canetada silenciosa na escuridão dos gabinetes. O documento de alforria, que deveria ser sua recompensa, sua passagem para a liberdade, já havia sido rasurado. Agora, em um ato de crueldade calculada, foi incinerado, reduzido a cinzas, apagando qualquer vestígio de sua existência. Uma ordem secreta, uma condenação silenciosa. Manuel o Salvador, o estrategista que havia desviado a morte de centenas, foi acusado de insurreição, de conspiração contra o Estado, de envenenar não apenas o inimigo, mas a própria moral da tropa. A farsa começava. Uma acusação sem provas, mas com a força do poder. A verdade seria torcida, a história reescrita. A narrativa seria controlada, e Manuel, a vítima, se tornaria o vilão, um exemplo para todos os que ousassem sonhar com a liberdade. A história, como um juiz cego e surdo, seria manipulada. Os registros militares que mal sussurravam seu nome seriam editados, as páginas arrancadas, as verdades inconvenientes, riscadas do tempo. A prisão foi rápida, brutal. Não houve chance de defesa, de testemunho. Aos olhos daquele sistema, sua culpa já estava selada, sua sentença já escrita nas sombras, muito antes de qualquer julgamento. Um julgamento sumário,
uma farsa grotesca. As acusações ecoavam pelos corredores, construindo um monstro, um traidor, um perigo para a ordem. A voz de Manuel, se tentasse falar, seria abafada, ignorada, silenciada. A condenação veio, rápida e impiedosa. Não importava seu sacrifício, sua inteligência, as vidas que ele havia salvado. Apenas o crime forjado, a ameaça que ele representava à hierarquia, à supremacia branca, ao sistema escravista. Para o coronel, era a solução perfeita. Seu filho estava a salvo, sua fazenda segura, e o problema, Manuel, seria removido de forma exemplar, para que nenhum outro escravizado ousasse sonhar com algo além de sua própria servidão. Manuel, o salvador da pátria, o estrategista da mata, foi enforcado. Em um ato de crueldade derradeira, sua execução não foi apenas a retirada de uma vida, mas o apagamento meticuloso de sua história, de sua glória, de sua existência. Seu nome foi varrido para debaixo do tapete da história oficial. Seu sacrifício, transformado em traição. Sua vida, uma nota de rodapé rasurada. Um plano meticulosamente arquitetado para apagar a verdade, para que o passado não pudesse macular o presente. Mas o Estado cometeu um erro. O silêncio nunca é absoluto. A poeira dos anos não pode sufocar completamente a verdade. Há sempre um sussurro, um eco, uma rachadura na parede do tempo, um registro militar incompleto, uma carta do fronte que, por milagre, sobreviveu à censura. O testemunho esquecido de um soldado, um dos homens que Manuel salvou, que viu a verdade e em algum momento a registrou. Essas são as migalhas de pão deixadas no caminho, os fragmentos de uma memória que se recusou a morrer, as provas de um escândalo que exige ser exposto, que grita por justiça através das décadas. Nossa busca começa agora. Uma caçada por justiça que atravessa o tempo, por entre arquivos empoeirados, em registros quase ilegíveis, em confissões tardias, sussurradas em leitos de morte. Quem assinou a ordem? Quem se beneficiou de seu sacrifício? Os nomes, os cargos, as famílias que se ergueram sobre a queda de Manuel. A teia de cumplicidade que se estende por gerações. A verdade está enterrada, sim, mas não morta. Ela aguarda, paciente, o momento de vir à tona. Ela clama implacável por um acerto de contas histórico. E nós hoje estamos aqui para desenterrá-la. A história de Manuel, o escravo que salvou vidas e foi enforcado por uma falsa liberdade, não é apenas um eco do passado. É um grito de indignação que ressoa até hoje, pedindo para ser ouvido. Se você se sentiu tocado por esta história, não deixe de se inscrever no canal para mais investigações como esta. E, por favor, deixe sua nota de 0 a 10 e seu comentário sobre este caso. A sua opinião é fundamental para que essas verdades não sejam esquecidas.